Estamos aqui na Bradesco Esportes FM conversando com Hélio dos Anjos, técnico de muitos clubes pelo país, já consolidado no mercado nacional, né? Estamos chegando a um final de Série A e Série B, e de Série A e de Série B, Hélio dos Anjos sabe muito bem. Hélio, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, utilizar um pouco do seu olhar, né? De como você está vendo a competição. Final de Série A, final de Série B. Começando pela Série B, o que você achou desse nível dessa competição de 2015? O que você tem a falar sobre essa divisão? Bom, primeiramente, meu boa tarde a todos. Olha, eu vou ser muito sincero, eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi na segunda divisão. Primeiro, que baseado no trabalho, baseado na qualidade dos clubes, nós estamos tendo retorno à primeira divisão de equipes de muita tradição. Né? Então nós temos que louvar a volta de equipes como Santa Cruz, como Vitória, como o próprio América Mineiro, que não tem a mesma puxada de torcida como tem Vitória e o próprio Santa Cruz, mas tem, acima de tudo, equipes fez um grande trabalho. O Botafogo a gente não precisa nem tocar tanto no assunto, porque sabíamos nós, pela força, pela camisa, pela força financeira, pela camisa, e pelo belo trabalho desenvolvido inicialmente pelo René, junto à diretoria, e dando surgimento também, dando sequência também com o Ricardo Gomes, que é outra coisa altamente positiva, né? O retorno do Ricardo ao dia a dia do futebol, com esse brilhante trabalho que fez do Botafogo. Então eu particularmente estou achando a competição muito boa, muito disputada, com grandes trabalhos, algumas outras equipes também que mesmo não chegando, mas mostraram uma força dentro da competição muito grande, né? Caso específico de um Náutico, de um próprio Sampaio Corrêa, que também são equipes de grande torcida. Eu achei que a competição foi super equilibrada, tanto que somente agora que foi definido os primeiros colocados, né? E acima de tudo temos que parabenizar, né? E ficar feliz com o retorno de equipes de massa e o fortalecimento nessa competição do futebol do Nordeste, que pela participação do seu torcedor não podia ficar somente tendo o esporte como seu representante, e isso nós temos que enaltecer. E é interessante, né? Eu chamo a atenção para duas disputas que tivemos na competição. Foi a do acesso pela última vaga, né? Tivemos o Santa Cruz conseguindo na última rodada, mas tínhamos Bragantino, tínhamos até pouco tempo, até o Bahia ali disputando, ou seja, eram 8 equipes, quiçá 9 disputando por uma vaga só que acabou sobrando, né? Porque tiveram 3 times que acabaram sobrando um pouquinho no campeonato. E agora a parte de baixo também, né? Que temos o Macaé, o Oeste e o Ceará numa última rodada dependendo só de si, né? Isso mostra que na última vaga na Série B a questão tá bastante complicada, tanto pro bem quanto pro mal, né, o Hélio? Naturalmente, isso mesmo, você frisou uma coisa muito importante. E nós esquecemos de dizer também que nessa última rodada da B, né, como se diz que foi a penúltima no caso, que ficou definido entre os 4, nós estávamos ainda com o próprio Paysandu vivo, que representa muito o futebol brasileiro, em função de uma torcida apaixonada, de uma região que todo mundo gosta muito do futebol, e que teve inclusive esse ano subindo da 4ª para a 3ª, no caso o Remo, que é outra equipe também que tem uma tradição muito grande de grande torcida, mas essa divisão, essas últimas vagas aí, ela foi realmente disputada de uma forma brilhante. Por isso mesmo que nós temos que enaltecer essas outras equipes. Eu acabei não citando o Bragantino também, que é uma equipe que buscou até essa penúltima rodada a sua classificação. Por isso mesmo que a competição está muito boa e difícil e desgastante ainda, para as 3 equipes que estão disputando a última vaga em relação ao descenso. E teremos, pode ter certeza, no mínimo 40, 45 mil pessoas nesse jogo do Ceará e Macaé, porque a torcida do Ceará não vai deixar de comparecer, mesmo sabendo que é um momento não de conquista de título, mas é um momento que a permanência na segunda divisão, por tudo que aconteceu com o Ceará, é como se fosse o título da divisão.
E é interessante que o Ceará começou um ano bem, né? Foi o campeão da Copa do Nordeste. Agora temos um Macaé e Ceará na última rodada e o Oeste por fora tentando se livrar também. É um confronto direto que se o Macaé empatar, ele consegue se safar e um Ceará indo pra cima o tempo todo. Podemos esperar uma partida assim? E como é que ficou o Oeste nessa história? Olha, o Oeste vai pegar o Paysandu numa condição melhor do que, né, o Macaé está pegando o Ceará e o Ceará está pegando o Macaé. Né, o Paysandu não tem mais nada a ver com a competição, mas vai vir forte. Eu até li esses dias a reportagem lá, não teve desmanche, não tem essa história de perder jogadores, de tirar jogadores. Então vai ser um jogo difícil também para o Oeste, porque o Oeste joga praticamente no campo neutro, né? Joga em Osasco, sem o seu torcedor. É até difícil você julgar qualquer coisa para esse jogo. Só que o Macaé pode se preparar, porque não vai ser um jogo muito fácil, você entende? Esse jogo lá contra o Ceará, porque eu tenho também acompanhado, o investimento do Ceará nesse jogo é total. E o seu torcedor, como é um torcedor realmente de muita participação, não vai deixar o Ceará, como se diz, na mão. A questão do Ceará foi simplesmente desmanche, né? Um ano difícil, um ano que começou muito bem, não é isso? Apresentou dificuldades com perda de jogadores, desestabilizou, na minha visão, a partir do momento que teve a saída do Silas, estava iniciando a competição um pouco desestabilizado, mas com uma comissão técnica com conhecimento total do clube, abriu mão desse treinador e aí sim a coisa degringolou tanto que já é o terceiro treinador após a saída do Silas. E esse não é defendendo a nossa classe, mas é o grande problema do futebol brasileiro. 2, 3 resultados, o treinador já não serve e a coisa segue, e todo mundo vendo que o melhor resultado não é a troca toda hora de técnicos, mas faz parte, como se diz, da nossa cultura. É interessante esse tipo de situação que você levantou pelo seguinte, né? O técnico não entra em campo, né? Ele monta a equipe, entre aspas, né? Porque às vezes não é nem ele que monta a equipe, né? Isso é mais coisa que se tem conhecimento na Europa, que lá os caras participam da montagem da equipe, escolhem os jogadores. Aqui não, aqui a equipe é montada, às vezes acontece de ser a equipe que o cara nem conhece ninguém, né? E no final é mais fácil demitir o técnico do que deixar que ele bota a sua cara numa equipe, Hélio? Olha, eu vou ser muito sincero. A gente estava achando que podia melhorar, né? Mas cada ano que passa, piora. Piora. A fragilidade do técnico brasileiro perante a direção dos clubes é muito grande. A fragilidade do técnico brasileiro perante imprensa, perante o dirigente e, consequentemente, a torcida, né? Ela é muito grande. Ela não melhorou em nada, você entende? Eu, particularmente, achei que com o surgimento dos executivos e pessoas profissionais dentro da área do futebol, dos clubes, isso poderia ajudar um pouco mais e fortalecer um pouco mais o técnico dentro dos clubes, mas não mudou nada, não vai mudar. Esse é o grande problema. Nós sabemos que somos frágeis em relação ao futebol mundial, por não termos no Brasil, por as nossas entidades maiores, não oferecer aos técnicos cursos de aperfeiçoamento, congressos técnicos, encontros anuais antes das competições de todos os técnicos, discutir os problemas. Então nós somos fragilizados perante ao futebol mundial. Estamos tentando mudar. Agora mesmo, eu mesmo vou participar de um curso de formação da CBF, que é o nível principal hoje, que é o PROF, a partir do dia 8 de dezembro. Eu vou ficar 18 dias na Granja Comari, 11 dias na Granja Comari participando desse curso, com outros companheiros. Quer dizer, aos poucos, essa preparação começa a ser muito importante no país, mas perante aos clubes a fragilidade, cada ano que passa, ela é maior, e nós estamos vendo aí no Campeonato Brasileiro da primeira, da segunda, olha que os clubes que também estão disputando o rebaixamento na primeira divisão, teve clubes que já mudou de treinador 4, 5 vezes, e essa é uma realidade que, infelizmente, eu não sei que dia que vai acabar. É interessante esse tipo de questão pelo seguinte, segundo a regra do próximo campeonato carioca,
O técnico que for demitido de um clube de Série A, ele não pode assumir outro clube de Série A, né? E vai rolar multa também. Vai ter que buscar outro nome, desde Série B, Série C do Rio ou de qualquer outro lugar. Você acha que esse tipo de medida ele pode coibir, de certa forma, essas equipes? Já que é o seguinte, né? A gente sabe que o clube de futebol não gosta de perder dinheiro. Se eu vou receber multa, se eu vou ter que pagar por isso, é melhor ficar com o que tá, de certa forma, vai dar uma certa proteção. Você acha isso? Olha, eu acho que é um passo muito, 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 muito pequeno. Muito, muito pequeno. Você entende? Eu acho que temos que ter das duas partes, né, da parte do técnico e da parte do empregador dos clubes, um envolvimento maior em relação a essa estabilidade. Não é isso? Eu acho que, por exemplo, a partir do momento que mudar um técnico do time da A do Rio, ele não pode trabalhar em outro lugar, né? Ele não pode trabalhar em outro clube, mas esse acerto desse contrato, pagando até o final, ou pagando dentro das leis trabalhistas do país, mas sendo sim homologado dentro da federação, com a penalização dura, se o clube não manter isso, você entende? Algumas coisas que para mim é embrionário ainda, é embrionário. Mas eu acho que as duas partes têm que tomar um partido, têm que desenvolver melhor essa questão, e porque é inadmissível você ver a fragilidade do técnico de futebol brasileiro perante aos seus clubes. E eu particularmente, eu fico muito sentido, porque isso tem mais, você vê falar nós ouvimos falar disso há mais de 30 anos e a gente não vê mudar nada, né? E tomara que essa iniciativa da Federação Carioca, mais a iniciativa também da Federação Paulista, seja um passo pequeno, mas que seja dado esse passo para o fortalecimento da classe futuramente. Eu acho importante esse tipo de questão que você levantou, justamente por isso, né? É uma forma de proteger o treinador. E se der certo, né, pode ser que seja estendida. Agora, com relação aos técnicos, né? Você vive o dia a dia, você é treinador de futebol. E com relação a esses pequenos trabalhos, o Hélio dos Anjos, muitas das vezes a gente vê troca de treinador no final de campeonato, faltando 1, 2 rodadas. Isso é desespero e falta de preparo. E como é que é para o treinador pegar esse tipo de trabalho, né? Já que você não montou o time, você não fez absolutamente nada, praticamente é só no emocional para tentar decidir. Olha, como nós não temos as leis que protege o técnico e que exige do técnico, exige para ser técnico coisas mais complexas, situações mais complexas, né? Formação, preparação. Então, é muito simples ser treinador no Brasil. Você está entendendo? Então, daqui a pouco é como você frisou, você troca um treinador para 2 jogos. Você entende? E eu não tenho nada contra o profissional que vai fazer isso. Você entende? Não tenho nada contra. Cada um sabe aonde aperta a sua situação. Mas eu acho que um clube, para fazer isso, quem sabe que no futuro, ele teria que pelo menos garantir a esse profissional um contrato de no mínimo 6 meses, de no mínimo 1 ano. Você entende? Porque isso é muito simples. Então, na minha visão, o país do mundo onde que é mais fácil você chegar para dirigir um clube da primeira divisão do futebol é no Brasil. É no Brasil. É o lugar, eu acho que no mundo, e olha que eu estou falando no mundo, então nós vamos falar do terceiro mundo do futebol, né? Que é a Ásia Ocidental, a Ásia Oriental, você entendeu? Que é a Oceania, é isso que é a própria CONCACAF, que queira ou não queira, ainda não é primeiro mundo do futebol, tá entendendo? É no mundo árabe, que não é primeiro mundo do futebol. E para você chegar a ser técnico da primeira divisão de qualquer país dessas áreas que eu citei, é muito mais difícil. O nível de exigência é muito maior. Não estou falando de Europa, que é uma coisa completamente diferente do Brasil. Então isso pesa. Agora, se estabilizar leis, diretrizes, exigências, formação do técnico, você entende? Para exigir isso do técnico, tem que oferecer para ele também essa formação. Porque é muito simples. Você tem o curso da UEFA em Portugal, você tem o curso da UEFA na Itália, que eu acredito que seja
Portugal, Itália, você tem esses dois eu tenho certeza que tem, tá entendendo? Você tem os cursos, mas você está lá dentro do país. Como é que o brasileiro vai conseguir esse curso? Como é que o brasileiro vai conseguir essa formação? Se ele tem que trabalhar e ele vai passar lá 2, 3, 4 anos, quando você tem a oportunidade e a felicidade de estar lá no mercado, de estar dentro do país lá, você consegue isso. Então hoje é muito difícil. Então quem tem que oferecer essa formação são as entidades. Quem oferece essa formação é a UEFA. Quem tem que oferecer e está começando a oferecer, tanto que eu citei que eu vou participar desse curso agora de formação da CBF, quem tem que oferecer são as entidades. Não adianta falar que é o sindicato, que é isso, que é aquilo. Não. Primeiramente são as entidades, para ela mesmo exigir uma formação melhor dos seus técnicos. Agora, como é que faz isso no meio do caminho andado, o Hélio dos Anjos? Porque eu queria chamar a atenção de uma coisa. Lá na Europa já tem essa questão do treinador há muito tempo. Esses cursos já tem há muito tempo. Inclusive, tivemos um caso de no Real Madrid B, o Zidane quase que não pôde dirigir a equipe porque ele tinha, na época, a carteira de classe C. Então era o Zidane, era simplesmente um astro mundial. E mesmo assim, ele quase que não pôde dirigir a equipe do Real Madrid B. Aqui no Brasil, a gente já tem essa tradição, infelizmente, de colocar qualquer um para dirigir, às vezes em algumas equipes, né? E a gente vê isso, é muito triste. Agora, como é que fazer para mudar isso no meio do caminho? Porque muita gente vai ficar infeliz com esse tipo de situação, né? A primeira coisa é a formação. Eu acho que tempo de serviço hoje no país dá a condição de direito adquirido, né? Então nós sabemos disso. Isso é normal dentro de qualquer atividade profissional, se você resolver mudar as leis. Então você vai ter os profissionais como eu, que estamos aí há tanto tempo, questão de direito adquirido, e mesmo assim exigir da gente cursos anuais de capacitação, você entende? Agora, a chegada dos novos, você entende? Envolver totalmente isso. Eu acho que é importante. Os que têm direito adquirido por experiência vai ser respeitado, mas também vai ser exigido deles a capacitação. Vai ter que ser exigido da gente cursos periódicos para você capacitar até um ponto. Você entende? Os que estiverem iniciando, você entende? Aí passar por esse processo. Já está existindo esse processo. Eu quero, inclusive, enaltecer esse ponto. Já está existindo. Então, hoje tem os cursos de capacitação da CBF, C, né? B, A, só para depois o PROF, que vai ser feito a primeira vez agora, a partir do dia 8 de dezembro, na Granja do Comari. Você tem na Granja do Comari. O primeiro dia vai ter até um seminário na CBF, vai ter um seminário na sede da CBF, depois vamos seguir todos para a Granja do Comari e ficarmos lá desenvolvendo trabalhos de capacitação. Então, já está começando. Agora, o que nós temos que colocar em prática também, você entende? As exigências que vai se fazer ao clube para empregar profissionais na área técnica. Essas exigências que têm que ser mudadas. Então, o clube não pode pegar qualquer um e colocar para trabalhar. A CBF vai ter que exigir a formação, a capacitação dos técnicos em todas as divisões. Consequentemente, você vai qualificando os profissionais e você vai dando condições para eles qualificarem. Agora isso, você entende? Não é no meio do caminho. Uma hora vai ter que acontecer. Dado a oportunidade pela experiência, pelo direito adquirido, mas dando também a esses profissionais condição de capacitar e de se formar melhor temporariamente, né? E aos jovens que vêm aí com toda a força, com toda a lucidez e com toda a inteligência, né? Dar a eles condições também dessa capacidade e exigir deles essa formação. Eu acho que em 5 anos, mais ou menos, eu acho que a gente organiza muito bem esse setor. Agora, Hélio, me chama a atenção esse tipo de questão, né? Você falou que já está existindo cursos, mas tem que ser agora, né? Não pode esperar ficar mais feio do que os 7-1 que a gente teve, mais feio do que a gente está vendo, né? É que a disparidade da Europa para o Brasil está ficando muito grande também no nível técnico, que não era, porque no nível técnico a gente conseguia igualar, né? A hora de se fazer essas coisas tinha que ser agora, e tem que ser agora, né, Hélio? Naturalmente. Tem que ser agora. E tem que ter o fortalecimento em cima das leis,
que protege e que faça as exigências em cima dos técnicos, né? As leis também que vai exigir também dos clubes, como eu citei agora anteriormente, né? E o oferecimento por parte das entidades, né? Isso da formação, né? E, consequentemente, a exigência em cima dos profissionais que vão se formarem. Eu acho que, eu vejo assim, se a coisa for levada a sério, em 5 anos, nós temos naturalmente um saneamento muito grande e uma capacitação muito grande de bons profissionais. Porque nós temos em todas as áreas do futebol brasileiro excelentes profissionais. Então nós temos, Tora, vamos dar vamos capacitá-los mais e vamos oferecer aos que têm vontade, que têm no sangue essa questão de ser o técnico, né? Vamos oferecer a eles condições para capacitarem. Agora, Hélio, me chama a atenção que eu não consigo parar de pensar em uma palavra ouvindo tudo que você está falando, que se chama reciclagem, né? Hoje em dia, né, volta e meia eu cito a questão do técnico da Argentina, o Tata Martino, contra o Brasil, que ele só mudou uma peça dentro de campo, ele envolveu a seleção brasileira de tal uma forma que, se não fosse a Argentina cansar, o Brasil não iria empatar aquela partida. E essa reciclagem passa pelo estudo, né? Eu queria que você falasse pra gente, ainda mais que você que é um treinador de longa data, inclusive, olhando a sua ficha, são muitos clubes. Para um técnico que já está há muito tempo no mercado, ver essa questão de estudo ser levantada há pouco tempo, como é que é? E como é que é, talvez, para reconhecer um treinador que talvez o método dele esteja errado, que o método dele precisa de uma certa modificação? É difícil? E como fazer eles entenderem? De forma alguma, não é difícil de forma alguma. Primeiro que as pessoas imaginam, né? Eu penso assim, o técnico está superado, Você é um profissional da área de imprensa, então você está sempre procurando melhorar o seu trabalho. E qualquer técnico de futebol que quer estar presente no mercado, que quer ir para a competitividade, e essa competitividade no mercado brasileiro ela é ingrata, ele tem que capacitar, mesmo que não seja oferecido. Será que hoje nós temos dificuldade para ver e ter conhecimento do que está se fazendo no futebol mundial? Nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma. Nós hoje temos a internet que favorece de uma forma espantosa você estudar em qualquer área. Eu não estou falando do futebol, não, em qualquer área. É na área de economia, na área de ciências na área de economia, na área de ciências de saúde, tudo você tem condições de capacitar. Então, essa história, você falou uma questão do Tata Martino, mas nós também temos que lembrar que para buscar o empate, o Dunga também mexeu, e mexeu bem. Porque o mexer bem, para quem julga, é o resultado final. Então, o Dunga também mexeu bem. Se o Tata iniciou o trabalho do jogo com a capacidade de absorver as ausências de jogadores importantes, no conteúdo do jogo, você entende? O Dunga também teve a capacidade de ver que o argentino estava superior e com 2 mexidas, não é isso? Ele conseguiu um resultado que para nós, pelas circunstâncias do jogo, foi muito importante. Eu não acredito que qualquer técnico do futebol brasileiro deixe de estudar, deixe de ler, deixe de acompanhar. Você entende? Então, tem que olhar o que tem o futebol, o que é o futebol europeu. Tem muita coisa boa, muita coisa positiva. Você entende? Ontem, por exemplo, todo mundo fala do grande jogo do Barcelona, grande jogo, você entendeu? Mas o time do Roma jogou com a linha defensiva alta demais. Adiantou a linha dos 4 zagueiros, adiantou demais contra um time de grande mobilidade. Se o meio-campo por trás do Barcelona ontem tivesse visto mais o posicionamento do Neymar, seria 12, seria 10. Porque o Neymar se posicionou ontem para receber lançamento longo em diagonal umas 10 vezes com a linha da Roma bem adiantada. Quer dizer, então um técnico de futebol que assiste um jogo como esse, ele está tirando proveito. Ele está aprendendo. E eu não fui o único que assisti esse jogo ontem que milita no futebol brasileiro. A questão do dia a dia. Cada clube, cada país tem a sua cultura. O desenvolvimento do dia a dia, ele é muito importante. Nós temos aqui um campeonato, geograficamente falando, dos mais difíceis
do país, do mundo. Nós não jogamos 1h30 de avião, nós não jogamos 1h30 de trem, você entende? E agora, então, vem o Nordeste de novo. Então, nós temos os nossos problemas. O nosso dia a dia, ele não tem como ser o mesmo dia a dia do futebol europeu. Agora, falar que o futebol europeu hoje não nos oferece subsídios técnicos de treinamento interessantíssimo, oferece. Mas nós também temos condições de oferecer. Então é uma questão que envolve muita coisa. E envolve uma coisa que eu só vi o Levi Cooper falar sobre isso. Gente, nós temos uma questão muito séria no futebol brasileiro, que é a cultura, a falta de educação. Essa falta de educação, por causa dos problemas que o governo tem para oferecer um ensino melhor para o brasileiro, ela repercute em todas as áreas, e também no futebol. O jogador brasileiro, infelizmente, ele não tem a mesma cultura e a mesma educação que o jogador europeu tem, e até mesmo o jogador asiático. Você entende? Então você vai trabalhar no Japão, com qualquer menino, com qualquer jogador, eles têm palavras-chave na vida. Obrigado. Por favor. São palavras-chave no Brasil, na cultura desse povo. E nós temos essa dificuldade. O jogador brasileiro tem esse problema. Então nós também, os técnicos brasileiros aqui dentro, convivem com esse problema. Há a questão do conhecimento para a grande tática, para ser tático. Por que vai aprender na Europa? Não é porque só na Europa oferece, não. Porque se ele não crescer culturalmente na Europa, se ele não crescer dentro do trabalho dele, ele não vai sobreviver. Ele vai voltar, como muitos voltam, por falta dessa capacidade. Então nós temos os nossos problemas. Agora, essa questão do aperfeiçoamento, você entende? Ele está aí, está na internet, ele está nos clubes, ele está nos grandes profissionais que nós temos aqui hoje também, que são exemplos. Porque, para mim, nós temos profissionais no nível dos melhores profissionais que tem o futebol europeu. E outra coisa, nós aqui trabalhamos muito, o técnico brasileiro trabalha muito com a formação. E muitos grandes técnicos europeus, você entende? Eles recebem jogadores formados de todos os países. O Bayern hoje recebe jogadores formados de todo mundo. O Barcelona recebe jogadores formados de todo mundo. Eles estão começando a formar? Estão. E isso que é o lado que eles estão ganhando da gente. A formação do jogador lá está mais adiantada porque nós temos problemas nesse setor no futebol brasileiro. É interessante esse tipo de questão, né? Eu vou, inclusive, elucidar algumas questões. Interessante que o Roma, ele jogou com a linha muito ofensiva, mas o Real Madrid conseguiu vencer o Barcelona com uma linha ofensiva também dentro de um Camp Nou. Isso mostra que é muito difícil ser treinador de futebol. Agora, com relação aos jovens, né? Ainda na base, a Europa recebe a nata do mundo, né? Ou seja, recebe no profissional e quando forma, já forma com a nata, com observadores que tem no mundo todo. Agora, Hélio dos Anjos, para finalizar o nosso papo aqui, que está muito legal, é uma das conversas mais inteligentes que eu já tive com um técnico ou personagem do futebol, eu queria te colocar uma frase que o Atirson me falou no programa de ontem, que foi a seguinte: ele me falou que você pode pegar tudo isso, olhar a Europa, olhar o que tem lá, né? Você tem que tirar a sua cara disso, mas se você não tiver material humano, aí fica complicado de se trabalhar e esse talvez seja o grande problema do técnico de futebol, encontrar esse material humano para fazer esse jogo andar. O melhor que nós temos de material humano, né, muitas vezes vai embora com 16 anos, com 17. Eu estava vendo agora o Chelsea nesse último jogo, o Kennedy, que era um atacante aqui do Fluminense, jogando como lateral na linha de 4. Você sabe que a linha de 4 na Europa, os dois laterais eles saem muito pouco, e o garoto fez um jogo sensacional nessa função. Há méritos do Mourinho, que capacitou o jogador, que orientou, que mostrou. Agora, a capacidade técnica do Kennedy é que favoreceu o Mourinho fazer essa adaptação. É a capacidade técnica do jogador. Então, nós temos isso aqui de muita qualidade, mas nós não temos o jogador, o jogador brasileiro homogêneo em termos cultural, em termos de educação.
E isso aí traz algum transtorno. Eu sempre falo que eu gostaria de acompanhar, mas por muito tempo, não adianta você acompanhar uma semana, não adianta você sair daqui, ir lá para o Barcelona, tirar foto na frente do CT, tirar foto até com os próprios treinadores que são educados, e falar que você fez um estágio. Eu acho que um estágio, na pior das hipóteses, em qualquer área, é no mínimo 90 dias. Em qualquer área. Você entende? É no mínimo 90 dias. Eu gostaria de acompanhar, por exemplo, uma temporada inteira, o que o Benfica faz e o que o Porto faz. Excelente trabalho dos dois. Jogadores, eles contratam jogadores de segunda linha, na América do Sul, principalmente. Vai na Colômbia, você entende? Vai no Chile, vem aqui no Brasil, e daqui 1, 2, 3 anos esses jogadores passam a ser estrelas mundiais. Passam a ter um valor de mercado altíssimo, altíssimo, altíssimo. Esse trabalho é um trabalho que eu gostaria de acompanhar, mas acompanhar uma semana? Não, acompanhar durante um ano. Eu não falo nem tanto um trabalho de um Barcelona, assim, do profissional, da equipe profissional do Barcelona, da equipe profissional do Bayern, eles já recebem jogadores formados. Esses clubes que têm um potencial muito grande de receber jogadores formados. Você entende? Mas temos que enaltecer maravilhosamente o trabalho desenvolvido pelo seu técnico. Agora eu gostaria de ver o que é que esse Porto tem, o que é que esse Benfica tem, você entende? Que pega esses jogadores aqui, né? Um exemplo é o Fernando, um volante que eles compraram por R$700 mil do Vila Nova há 4 ou 5 anos atrás e foi vendido por não sei quantas milhões de libras esterlinas no ano passado. Quer dizer, então, esse é um trabalho interessante que eu gostaria de acompanhar. Agora a gente tem que saber que, naturalmente, nós vamos crescer. A cultura do Brasil está melhorando, nós temos que enaltecer os jogadores brasileiros, os grandes técnicos brasileiros. É legal você ver um campeonato no nível que nós vimos aí, nível tático, desenvolvido pelo Tite, desenvolvido pelo Levi Cooper, desenvolvido por tantos outros, pelo Falcão agora lá no esporte, e por tantos outros treinadores jovens, como é o caso do Guto, como é o caso do Eduardo Batista. Na outra divisão, na segunda divisão, da mesma forma, mas temos que bater palma para o velho Givanildo, né? Isso que mais uma vez conseguiu subir com um clube que ele já subiu 3 vezes. Quer dizer, então nós temos muita coisa positiva e eu espero, dentro desses próximos 5 anos, as coisas melhorarem em termos de futebol brasileiro. Agora, Hélio dos Anjos, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Volto a frisar uma das entrevistas mais inteligentes que eu tive aqui na rádio do Seu Esporte. E olha que eu já falei com muita gente. Queria até esclarecer um negócio com relação ao Benfica e o Porto. É interessante que eles normalmente mantêm 2 equipes, equipe A e equipe B, né? Contrata um jogador muito novo, tem cerca de 50, 60 jogadores num elenco profissional distribuídos entre as 2 equipes e bota pro cara ter experiência na equipe B e depois, quando o cara chega na área, o cara tá voando, né? E isso é bastante interessante, inclusive rende reclamações de outros clubes portugueses, mas o trabalho é sensacional, valeu a lembrança aqui na Rádio Seu Esporte. Hélio, queria agradecer a sua participação. É um prazer bater um papo contigo, né? O microfone fica aberto para novas oportunidades para essa conversa franca e bastante inteligente. E queria agradecer a disponibilidade do tempo também. Obrigado, amigo. Um abraço a todos. Estamos sempre à disposição. Falou? Tudo de bom.